O homem que desiste nunca sabe quão perto estava do sucesso. Napoleão Hill. Você já pensou, de verdade, que hoje pode ser o seu último dia? Não, não como quem faz uma lista de tarefas e coloca no final refletir sobre a morte. Eu estou falando de olhar de frente para o fato inegociável de que o relógio não para, e cada segundo que você passa reclamando, adiando, fingindo que amanhã vai começar, é um tijolo a mais na sepultura da sua própria história não contada. Se você morresse hoje, o que teria deixado em pé? Um nome escrito na areia, pronto para ser apagado pela maré da indiferença? Uma vida vivida no volume mínimo. Por que você tinha medo de incomodar, de errar, de parecer pequeno demais para sonhar grande? Talvez você só tenha deixado rastros de promessas quebradas, de desculpas perfeitamente embaladas, de planos adiados até que virassem pó. A verdade é brutal. A maioria das pessoas não está viva. Está anestesiada. Andando em círculos, dia após dia, com a mesma cara cansada, o mesmo discurso derrotado, a mesma crença suja de que não dá pra mim. Você sabe por que isso dói tanto de admitir? Porque no fundo você percebe que não é o mundo que está te esmagando. É você que se deixou esmagar. É você que tolera a estagnação como se fosse destino. Talvez ninguém tenha te contado, mas existe um tipo de fracasso que não faz barulho. Ele não chega com sirenes ou manchetes. Ele se instala devagar, como um fungo que apodrece o espírito. Você acorda num dia qualquer e percebe que sua chama apagou. Não foi de uma vez. Foi no acúmulo de concessões. No tanto de vezes que você preferiu o conforto podre da rotina ao desconforto glorioso do crescimento. Imagine só, Thomas Edison, depois de falhar 10.000 vezes, decidir que era melhor desistir para não se sentir ridículo. Imagine se Abraham Lincoln, depois de perder eleição após eleição, resolvesse acreditar que ele era só mais um Zering enfadado ao anonimato. O mundo seria outro. E você? O que o mundo perderá porque você escolheu o caminho mais raso? A sua vida, do jeito que está, é o resultado do que você tolera. Você tolera ficar acordado até tarde enchendo a cabeça com distrações vazias. Tolerar acordar já atrasado, já cansado, já com pressa. Tolerar fazer o mínimo só para cumprir tabela. Tolerar relacionamentos que não te elevam. Tolerar sonhos que só vivem no papel. Você se tornou o carcereiro da sua própria grandeza. E ainda tem a ousadia de reclamar do destino, como se fosse ele quem trancou a cela. Não se iluda. O destino só respeita quem age. Quem tem coragem de encarar a própria preguiça, a própria mediocridade e dizer, daqui você não passa. Talvez você se sinta agora como uma lâmina cega tentando cortar aço. Você se esforça, se debate, se exaure, mas não rompe nada. Sabe por quê? Porque falta decisão real, aquela decisão que queima pontes, que queima desculpas, que faz do medo combustível. Você acha que vai ter outra vida para tentar? Olha bem para sua existência. Os dias iguais, as justificativas que você recicla, o vazio que você tenta preencher com pequenas distrações. E diga, com honestidade, você tem orgulho disso? Você sente que está cumprindo o seu propósito ou só sobrevive? Napoleão Hill dizia que a mente humana pode transformar qualquer pensamento em realidade concreta, desde que alimentado por fé e emoção suficientes. Mas a maioria alimenta seus pensamentos com dúvida, covardia, resignação. E aí espera um milagre que nunca virá. Você quer saber o que separa aqueles que constroem legado daqueles que morrem anônimos? É a capacidade de olhar no espelho e admitir, estou pequeno. Estou morno. Estou vivendo com o freio de mão puxado. E então decidir que não dá mais. Você acha mesmo que o Walt Disney, falido, rejeitado por bancos, humilhado por críticos, teria criado um império se tivesse acreditado nas vozes que diziam que ele não era nada? Ele não teve garantias. Teve decisão. Teve uma visão que ninguém mais enxergava. E você? Onde está sua visão? Enterrada debaixo do medo de errar? Oculta atrás da máscara de quem finge que está tudo bem? Não está tudo bem. Não está nada bem. Porque todo dia que você desperdiça não volta. Eu sei que você sente um peso no peito só de pensar nisso. Essa angústia que sobe quando você imagina que talvez nunca faça o que veio para fazer. Esse arrependimento antecipado. Esse eco no fundo da consciência dizendo que o tempo está acabando e você ainda está brincando de sobreviver. Mas isso não precisa ser o final. Pode ser o começo. O ponto exato em que você decide que, se vai morrer um dia, que morra vazio, exaurido de ter tentado tudo,
de ter se jogado de cabeça, de ter queimado cada gota de possibilidade que a vida te deu. Você não nasceu para ser estatística, nem para colecionar justificativas bonitas. Você nasceu para erguer algo que fique em pé depois que seu corpo cair. Um legado. Um exemplo. Uma história que faça sentido ser contada. Imagine agora o seu velório. Pessoas entrando em silêncio, olhando para sua foto, pensando no que você foi. E se ninguém tivesse nada a dizer além de que ele era uma boa pessoa? Sério, é só isso que você quer? Você acha que veio até aqui para ser só mais um que respirou, pagou contas e desapareceu? Se você morresse hoje, o que teria deixado em pé? Eu não sei qual vai ser sua resposta, mas sei que você tem, neste instante, o poder de mudar. O poder de rasgar esse roteiro miserável que você repete todo dia. O poder de escolher a disciplina no lugar da distração. A coragem no lugar da covardia. O propósito no lugar do vazio. Essa escolha não é confortável. Não é romântica. Não é instantânea. Mas é a única que te livra da pior tragédia. Viver uma vida que não merece ser lembrada. E quando esse vídeo acabar, você pode fazer duas coisas. Pode fechar essa janela e seguir sua rotina previsível, fingindo que esse aperto no peito vai sumir sozinho. Ou pode levantar agora mesmo e decidir que acabou. Chega de fingir que está tudo bem. Chega de morrer por dentro enquanto o corpo ainda anda. Se você morresse hoje, o que teria deixado em pé? Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Você já se perguntou quantas vezes repetiu a mesma mentira para si mesmo? Quantas manhãs abriu os olhos e sussurrou no íntimo: hoje vai ser diferente, mas não foi? Quantas promessas você empilhou até que se tornassem um monumento ao auto-engano? Napoleão Hill não escreveu mais esperto que o diabo para massagear o seu ego. Ele escreveu para te mostrar o quão preguiçosa e sabotadora pode ser a sua própria mente. Para expor o quanto você se deixa conduzir, como gado, pela voz da dúvida. Para provar que, se você não assumir o controle interno, será só mais um fantoche do medo e da distração. Você quer saber a parte mais cruel? É que você nem percebe quando isso começa. A inconsciência é sorrateira. Ela se instala no piloto automático. Você acorda, confere o celular, mergulha em comparações, alimenta ressentimento, volta ao trabalho que despreza, retorna para casa entorpecido e diz para si mesmo que isso é normal. Mas isso não é vida. É uma simulação patética de existência. O diabo que Hill descreveu não mora num lugar distante. Ele vive nos cantos escuros da sua mente. Na sua hesitação. No seu hábito de adiar. No seu conformismo. É lá que ele faz morada. Ele adora quando você justifica sua mediocridade com argumentos perfeitos. Eu não tenho tempo, eu não tenho talento, eu não tenho recursos. Cada desculpa é uma corrente nova amarrada aos seus tornozelos. Você se tornou mestre em contar histórias para si mesmo. Histórias que explicam por que você ainda não começou. Por que não vale a pena tentar. Por que outras pessoas têm vantagens que você não tem. Só que no fundo você sabe. Você sabe que essas narrativas são muletas. Você sabe que preferir a mentira confortável à verdade incômoda é o que te mantém pequeno. Quando você observa a vida dos homens que transformaram o mundo, percebe que todos eles tiveram um momento de ruptura. Um instante em que confrontaram a própria ilusão. Pense em Henry Ford, que foi ridicularizado por querer fabricar carros em série. Ele não acreditou na opinião da massa. Ele acreditou no poder da decisão consciente. Ele enxergou aquilo que ninguém via e teve coragem de bancar a própria visão. E você? O que está disposto a enxergar? O quanto de si mesmo você aguenta encarar sem desviar o olhar? Enquanto não tiver coragem de se despir de todas as justificativas, continuará escravo do seu próprio teatro mental. Vai viver interpretando o personagem da vítima, do azarado, do insuficiente. Eu não estou aqui para te oferecer palavras bonitas. Estou aqui para te arrancar da letargia. Para te sacudir até que entenda que cada dia de inconsciência custa caro. Que a ignorância deliberada não te absolve da responsabilidade de viver plenamente. Talvez você se pergunte, mas como eu faço para me libertar? Comece com uma pergunta simples e honesta: o que eu estou evitando? A resposta não vai vir do conforto. Ela vai vir do incômodo. Daquela sensação de vergonha que você enterra todo dia. Do peso que te consome quando pensa no que poderia ser se parasse de sabotar seu potencial. O mundo moderno é um parque de diversões para mentes inconscientes.
Redes sociais que te viciam em dopamina barata. Notícias que te mantêm indignado, mas inerte. Entretenimento que te ocupa, mas não te eleva. Você acha que isso é coincidência? Não é. Quanto mais você se distrai, menos você se conhece. E quanto menos você se conhece, mais fácil é ser manipulado. Napoleão Hill escreveu: a única salvação para o homem é a autodisciplina mental. A capacidade de escolher o pensamento certo e rejeitar o inútil. Mas você escolhe seus pensamentos ou aceita qualquer lixo que se infiltra na sua mente? Você acorda e decide como vai pensar, ou abre espaço para cada notificação definir seu humor? Seja honesto. Quantas decisões da sua vida foram tomadas com lucidez? Quantas escolhas vieram do seu propósito mais profundo, e não da necessidade de agradar, se encaixar ou sobreviver? A alienação interna não é um acidente. É um processo lento que começa quando você troca a consciência pela distração. Quando Hill entrevistou os homens mais bem-sucedidos de sua época, encontrou um denominador comum. Todos eles tinham um propósito cristalino, um compromisso inquebrantável e uma consciência aguda dos próprios pensamentos. Eles não toleravam mentiras internas. Não justificavam mediocridade. Eles preferiam a dor da verdade ao conforto da ilusão. E você? Vai seguir terceirizando sua vida? Vai continuar culpando seus pais, seu chefe, o governo, o mercado, Deus e o destino? Vai passar mais quantos anos repetindo que ainda não é o momento? Que falta alguma coisa? Eu sei que dói ouvir isso. Eu sei que o seu cérebro quer fugir, minimizar, encontrar defeito nas minhas palavras. Porque a verdade expõe. A verdade te obriga a decidir. Te obriga a olhar para dentro e admitir que você se traiu. Que você se sabotou. Que você, e só você, escolheu cada passo que te trouxe até essa estagnação. Mas a mesma mente que construiu a prisão pode construir a liberdade. A diferença está na consciência. Quando você decide acordar de verdade, tudo muda. Você percebe que não precisa esperar mais nada. Não precisa que ninguém valide sua jornada. Não precisa de permissões externas. Napoleão Hill dizia que o homem que domina sua própria mente pode transformar qualquer derrota em vitória. Mas você só vai dominar sua mente quando parar de mentir para ela. Quando tiver coragem de dizer, eu sou o problema. Mas também sou a solução. Você não veio ao mundo para ser um espectador. Não nasceu para aplaudir a história de outros. Você nasceu para ser autor da sua própria saga. Mas para isso precisa arrancar as máscaras. Precisa admitir que sua vida não tem o brilho que você finge que tem. Que seus dias não têm a intensidade que você prega nas redes sociais. Que seu legado, neste exato momento, é um rascunho mal feito. Porque você se recusa a tomar posse do seu poder. Consciência é o primeiro passo. E consciência dói. Porque ela destrói a ilusão. Ela rasga a narrativa com moda. Ela expõe a sujeira que você varreu para debaixo do tapete. Mas também é a única porta que leva à liberdade real. Você está disposto a atravessar essa porta? Está pronto para admitir que chegou no fundo não por falta de sorte, mas por falta de decisão? Você tem coragem de aceitar que a única coisa que te separa do seu potencial máximo é a sua recusa em acordar? Se você não acordar agora, quando vai ser? No dia do seu velório? Quando as pessoas olharem para o seu caixão e disserem, ele tinha tanto potencial, é isso que você quer deixar em pé? Um epitáfio de promessas não cumpridas? A decisão é sua. Sempre foi. Você quer saber por que a maioria vive uma existência cinzenta, sem cor, sem brilho, sem memória? Por que a maioria jamais se dá ao trabalho de entender que o caos externo é apenas o eco da confusão interna? Você olha para sua vida e vê contas acumuladas, relacionamentos quebrados, promessas adiadas, saúde negligenciada. Mas tudo isso são só sintomas. A causa real é o vazio de propósito que corrói suas entranhas. Napoleão Hill escreveu, com uma clareza que corta a carne, um propósito definido é o ponto de partida de toda realização. Se você não sabe o que quer, qualquer distração vai parecer prioridade. Você vai correr atrás de dinheiro, de aprovação, de status, de prazeres baratos, acreditando que isso vai preencher o buraco. Mas o buraco só cresce. Porque ele só pode ser preenchido pelo propósito. Você já reparou como quem tem um porquê forte não se deixa derrubar por qualquer vento? Pode vir a crise, a falência, o abandono, a doença. A pessoa balança, mas não cai. Porque dentro dela existe uma âncora, um motivo tão real que nenhuma tempestade consegue arrancar. E você? Qual é o seu motivo?
O que você está disposto a defender com a própria vida? Enquanto isso não estiver claro, você vai seguir vivendo como um espectador da própria história. Vai se apegar a migalhas de motivação que somem na primeira segunda-feira difícil. Vai procurar livros, vídeos, palestras, gurus, sempre implorando que alguém te dê a centelha que só você pode acender. Sabe o que torna um ser humano invencível? Não é talento. Não é aparência. Não é inteligência. É clareza. Clareza é o poder absoluto. Clareza é o sol que evapora as desculpas. Clareza é a lâmina que corta o que não serve. Clareza é o fogo que queima a indiferença e forja a disciplina. Mas clareza não nasce do nada. Você precisa decidir buscá-la. Você precisa ter coragem de sentar em silêncio e perguntar: por que eu existo? Não é uma pergunta confortável. Ela desarma as defesas. Ela te obriga a admitir que talvez você nunca tenha pensado nisso de verdade. Talvez você tenha passado a vida inteira seguindo roteiros escritos por outras pessoas. Seus pais, seus professores, seus chefes, seus amigos, seus inimigos. Quando você não tem clareza, qualquer voz se torna bússola. Você vive se comparando com quem parece mais feliz. Vive mudando de direção toda semana. Vive começando e largando projetos. Vive dizendo que ainda está se encontrando, quando na verdade só tem medo de assumir o comando. Você acha mesmo que Henry Ford tinha dúvidas sobre o que estava construindo? Você acha que Walt Disney, falido, tinha um plano B? Não. Eles tinham um propósito tão vívido que não precisavam de motivação externa. Não precisavam que ninguém acreditasse. Porque eles mesmos acreditavam com força suficiente para mover o mundo. E você? Vai continuar terceirizando seu sonho? Vai seguir mendigando permissão para viver do jeito que sua alma implora? Vai perder mais quantos anos se distraindo, esperando que alguma coisa aconteça para finalmente sentir que tem valor? A clareza começa no instante em que você para de mentir para si mesmo. Quando você olha no espelho e reconhece que não está vivendo o seu propósito. Quando você tem coragem de rasgar o rótulo que te deram e escrever o seu próprio. Napoleão Hill disse: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas para isso, você tem que decidir o que quer conceber. Tem que definir com precisão o que está disposto a sacrificar. Tem que declarar, com voz firme, que não vai mais se contentar com a mediocridade. Você quer saber por que tantos fracassam? Por que não têm objetivo definido? Por que vivem como folhas ao vento, mudando de direção a cada nova estação? Por que confundem movimento com progresso? Passam os dias ocupados, mas não chegam a lugar nenhum. Imagine uma flecha disparada sem alvo. Ela pode voar rápido, pode atravessar distâncias, pode parecer impressionante, mas vai cair em qualquer lugar. E esse é o retrato da sua vida enquanto você não definir seu propósito. Você está se esforçando. Você está gastando energia, mas está caindo em qualquer lugar. E se você morresse hoje, o que teria deixado em pé? Um amontoado de tentativas desconexas? Uma biografia de intenções não realizadas? Uma história tão difusa que ninguém sabe o que você representava? Eu não estou dizendo que encontrar clareza é simples. Estou dizendo que é indispensável. Você pode tentar fingir que isso não importa. Pode continuar empurrando com a barriga. Pode se distrair com séries, redes, bebidas, compras. Mas em algum momento, no silêncio da madrugada, você vai sentir a pergunta queimando na sua mente: por que eu estou aqui? Quando esse dia chegar, você terá duas opções. Pode afundar ainda mais na inconsciência ou pode decidir que acabou. Que não vai mais viver no modo rascunho. Que vai escrever a sua história em letras definitivas. A mente humana tem um poder que você nem começou a explorar. Napoleão Hill chamou isso de autossugestão. É a capacidade de moldar seu próprio subconsciente. De criar novas convicções. De transformar crenças limitantes em combustível. Mas tudo isso começa com clareza. Quando você sabe o que quer, cada dia tem propósito. Cada derrota tem sentido. Cada sacrifício tem valor. Você acorda cedo não porque alguém mandou, mas porque o seu sonho vale a pena. Você estuda, trabalha, cria, renuncia. Não porque é obrigado, mas porque decidiu que sua vida vai ter peso. Você quer viver assim? Quer sentir que cada segundo conta? Quer chegar ao fim sabendo que não desperdiçou o presente mais precioso? Então pare de enrolar. Pare de inventar desculpas sofisticadas. Pare de fingir que não é o momento. O momento é agora. A clareza não vem depois.
Ela vem no instante em que você decide parar de tolerar a confusão. Ela nasce quando você diz: chega, eu me recuso a morrer sem saber quem sou. Se você morresse hoje, o que teria deixado em pé? Você acha que vai ter mais tempo. Você acha que vai acordar um dia com coragem automática, disposição ilimitada, certeza absoluta. Mas não vai. A decisão que muda tudo não vem embalada em claridade perfeita. Ela nasce no meio da dúvida, da confusão, da incerteza. Você espera sentir-se pronto para dar o passo que sabe que precisa. E por isso você nunca dá. Se você morresse hoje, o que teria deixado em pé? Uma vida inteira de quase decisões. De ensaios interrompidos. De projetos que não passaram da fase da ideia. Você se tornou especialista em prometer que amanhã vai ser diferente. Mas amanhã é só outra palavra que você usa para adiar seu compromisso com a própria grandeza. A verdade que ninguém quer ouvir é que a vida se define em poucos momentos. Momentos de ruptura definitiva. Momentos em que você decide que nunca mais vai ser o mesmo. Momentos em que você queima a ponte e impossibilita o retorno. Você acha que Thomas Edison teria inventado a lâmpada se tivesse um plano B? Você acha que Andrew Carnegie teria construído um império se tivesse a opção confortável de desistir quando a primeira crise chegou? A decisão real não aceita distrações. Não aceita meias medidas. Não aceita desculpas. Decisão real é quando você declara, com todas as letras, que vai pagar o preço. Que vai bancar o desconforto. Que vai assumir o risco. Napoleão Hill escreveu: um desejo fraco traz resultados fracos, assim como um pequeno fogo produz pouco calor. E você? Quanto calor o seu desejo emana? Você quer muito ou quer de verdade? Porque quem quer de verdade não espera motivação. Não espera condições ideais. Não espera aprovação de ninguém. Você está esperando o quê, exatamente? Que alguém te aplauda. Que a vida te dê garantias. Que o caminho esteja livre de obstáculos. Você não percebe que isso nunca vai acontecer? Você não percebe que cada dia de espera é um dia a menos de realização? A decisão transformadora é solitária. Ninguém vai entender quando você disser que vai mudar tudo. Ninguém vai acreditar no seu compromisso até que você prove. Não com palavras, mas com ação consistente. Você acha que Henry Ford teve apoio quando decidiu criar o modelo T? As pessoas riram dele. Disseram que era impossível, que ninguém compraria carros em série. Mas ele não pediu permissão. Ele decidiu. E essa decisão mudou a história. E você? O que poderia mudar se tivesse coragem de decidir? Quantas vidas poderiam ser impactadas se você parasse de se esconder atrás da dúvida? Quanto do seu potencial está trancado porque você não teve coragem de dar o primeiro passo? Você acha que existe alguma honra em viver pequeno? Em morrer com sonhos não realizados? Você acha que vai receber medalhas por ter sido prudente, seguro, previsível? Quando seu fim chegar, tudo que restará será o rastro da sua coragem, ou da sua covardia. Decidir é destruir a ponte de retorno. É declarar que não importa quanto doa, quanto demore, quanto falhem as tentativas. Você vai seguir. Você vai lutar. Você vai morrer tentando, se for preciso. Porque viver morno não é opção. Sabe por que a maioria não decide? Porque decidir obriga você a confrontar seus limites. Obriga você a sair do conforto entorpecente da rotina. Obriga você a expor sua alma ao julgamento do mundo. Mas e daí? Desde quando você precisa de aprovação alheia para ser quem nasceu para ser? Napoleão Hill disse: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas o desejo é só o começo. A decisão é o ponto sem retorno. É a linha que você cruza e nunca mais olha para trás. Você quer exemplos? Pense em Lincoln. Antes de ser presidente, ele perdeu 8 eleições, faliu 2 vezes, enfrentou a morte da mulher que amava. Ele tinha todos os motivos para desistir. Mas ele decidiu que sua vida teria propósito. E decidiu que não aceitaria outra opção. Ou Walt Disney, que foi demitido por falta de criatividade e teve seus primeiros estúdios arruinados por dívidas. Ele poderia ter desistido. Poderia ter aceitado a narrativa de que não era bom o bastante. Mas ele decidiu continuar. E essa decisão construiu um legado que ainda inspira o mundo. E você? O que vai decidir? Vai decidir esperar até que o tempo te roube a oportunidade? Vai decidir continuar reclamando? Ou vai decidir agir, apesar do medo, apesar da dúvida, apesar das circunstâncias? O compromisso com o seu futuro não se mede pelas palavras que você repete.
Se mede pelo quanto você está disposto a sacrificar. Você quer liberdade? Então sacrifique o conforto. Quer significado? Então sacrifique a mediocridade. Quer vitória? Então sacrifique a hesitação. Você vai ter medo. Vai ter dor. Vai ter noites em que vai se perguntar se vale a pena. Mas sabe o que dói muito mais? O arrependimento de não ter tentado. O vazio de saber que você poderia ter feito mais. O peso de ter desperdiçado o presente mais valioso que a vida te deu. A chance de decidir. Se você morresse hoje, o que teria deixado em pé? A história de alguém que esperou por permissão que nunca veio? Ou a história de alguém que decidiu, mesmo sem garantias? Pare de fingir que amanhã vai ser diferente. Amanhã é só uma armadilha. Amanhã é o disfarce preferido da procrastinação. O único momento que existe é agora. E a única decisão que importa é a que você toma neste instante. Comprometa-se. Não com frases bonitas. Não com posts de autoajuda. Mas com ação crua, diária, silenciosa. O tipo de ação que ninguém aplaude, mas que transforma destinos. Se você quer saber onde estará daqui a 5 anos, olhe para o que você decide hoje. Cada escolha é um voto no tipo de pessoa que você está se tornando. Cada pequeno ato é uma prova de quem você realmente é. Você pode enganar todo mundo. Pode construir uma fachada perfeita. Pode parecer ocupado, produtivo, bem-sucedido. Mas no fundo você sabe se decidiu ou não. Você sente quando está morno. Você sente quando está traindo o seu propósito. Então eu te pergunto pela última vez neste momento, se você morresse hoje, o que teria deixado em pé? Você ainda acredita nessa ilusão confortável chamada motivação. Acha que acordará, algum dia, com uma chama tão intensa que todas as tarefas difíceis parecerão leves. Espera por esse momento como quem espera por uma primavera interna que nunca chega. A verdade é que a motivação não sustenta ninguém. Ela vem e vai como o vento. Ela surge numa noite de euforia e desaparece na manhã seguinte, quando o despertador toca e a cama parece mais segura do que qualquer sonho. Napoleão Hill escreveu: a disciplina é a ponte entre o desejo e sua realização. Mas você não quer ouvir isso. Porque disciplina soa pesado. Soa definitivo. Soa como responsabilidade. E a maioria prefere acreditar que sucesso é uma sequência de momentos inspirados, não uma rotina incansável de compromissos silenciosos. O sucesso é um ritual invisível. Ele é construído no silêncio. Quando ninguém está olhando. Quando não há palmas. Quando o único que testemunha seu esforço é a sua consciência. E talvez seja por isso que tão poucos chegam lá. Porque no mundo de hoje, todos querem ser vistos, reconhecidos, validados. Mas ninguém quer ser o maratonista invisível que corre na madrugada fria. Você acha que Edison inventou a lâmpada num acesso de inspiração? Ele passou incontáveis noites, sozinho, testando filamentos que queimavam em minutos. Foi chamado de louco, de teimoso, de inconsequente. Mas ele tinha disciplina. Ele tinha foco. Ele tinha o compromisso inabalável de transformar tentativa em vitória. Disciplina é acordar quando o corpo pede mais sono. Disciplina é escrever quando a mente não tem vontade. Disciplina é estudar quando todo o resto parece mais interessante. Disciplina é dizer não a convites, distrações e confortos que não se alinham com o seu propósito. Você quer construir algo que fique em pé depois que você morrer? Então entenda, a disciplina não é negociável. Você não a pratica quando dá vontade. Você a pratica sempre. Porque ela é a argamassa que sustenta tudo o que você sonha erguer. O foco é o irmão gêmeo da disciplina. Foco é a recusa deliberada de espalhar energia em 1000 direções. É a coragem de dizer que não a quase tudo, para dizer sim ao que importa. Mas você quer tudo ao mesmo tempo. Quer o sucesso e a distração. Quer a glória e o prazer imediato. Quer o respeito e a superficialidade. E por isso você não avança. Imagine um soldado da manhã fria. Ele acorda antes do sol. Ele treina, enquanto todos dormem. Ele aperfeiçoa cada detalhe, mesmo sabendo que ninguém vai perceber. Ele sabe que o campo de batalha real não é visível. É mental. Você quer ser esse soldado? Ou quer ser mais um turista da própria existência, sempre em busca de atalhos que não existem? A ação é o que separa quem sonha de quem realiza. Sonhos sem ação são fantasias. Planos sem execução são álibis para a mediocridade. Você pode passar a vida inteira lendo, estudando, assistindo palestras, colecionando frases de efeito. Nada disso terá valor se você não agir. O mundo não respeita intenções.
O mundo respeita resultados. E resultados só nascem da ação disciplinada, repetida, constante. Napoleão Hill dizia: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Mas essa fé não é passiva. Não é esperar que o universo faça parte dele enquanto você cruza os braços. Fé é agir sem garantias. Fé é plantar mesmo quando o solo parece infértil. Fé é manter o ritmo quando nada ao seu redor confirma que vai dar certo. Disciplina, foco e ação são o tripé inegociável de toda transformação. Você pode até começar motivado, mas vai terminar vitorioso só se aprender a amar a rotina silenciosa de quem trabalha no escuro. Você quer exemplo? Pense em Warren Buffett. Enquanto o mundo se distraía com tendências, ele lia 1000 páginas por dia, estudava relatórios, investia com paciência cirúrgica. Décadas de disciplina o tornaram uma lenda. Mas ninguém viu quando ele dizia não a tudo que não fosse coerente com seu propósito. Se você acha que vai chegar lá sendo mais um escravo da vontade, esqueça. A vontade é volátil. O hábito é soberano. Quem confia na motivação vive ciclos de euforia e depressão. Quem confia no hábito constrói impérios. Sabe o que dói de verdade? Não é o esforço disciplinado. É a sensação de olhar para trás e perceber que você poderia ter feito muito mais, mas escolheu o conforto. Que você poderia ter sido muito mais, mas preferiu a distração. Eu te pergunto, se você morresse hoje, o que teria deixado em pé? O retrato de alguém que viveu no automático, só reagindo às circunstâncias? Ou o exemplo de alguém que, dia após dia, ergueu algo maior que si mesmo? O construtor silencioso sabe que ninguém vai entender seu esforço, que ninguém vai celebrar suas renúncias. Mas ele não faz pelo aplauso. Ele faz porque decidiu que sua vida teria peso. E você? Vai continuar buscando reconhecimento antes de ter resultados? O mundo de hoje te oferece todo tipo de fuga, mas nenhuma delas vai preencher o vazio de uma vida desperdiçada. A única forma de honrar seus dons é construir algo com eles. E isso exige disciplina. Talvez você pense que ainda tem tempo. Talvez você se iluda que ainda pode esperar. Mas cada dia que passa é um voto a favor da mediocridade. Cada escolha pequena, levantar ou não, estudar ou não, criar ou não, é uma declaração silenciosa de quem você é. Você pode escolher ser mais um. Ou pode decidir que vai viver com a dignidade de quem faz o que precisa ser feito, não o que tem vontade de fazer. Se você quer saber se está no caminho certo, não olhe para os seus sonhos. Olhe para seus hábitos. Seus hábitos são os tijolos invisíveis que constroem seu futuro. Seus hábitos gritam a verdade que seus posts motivacionais tentam esconder. O que você repete todos os dias? O que você tolera em si mesmo? O que você se recusa a mudar? Se você morresse hoje, o que teria deixado em pé? Você acha que fracasso é o fim. Você foi ensinado a acreditar que errar te diminui, que cair te desqualifica, que falhar te condena a uma existência menor. Mas a verdade é que o fracasso é a matéria-prima do sucesso. Cada derrota contém o código genético da vitória. Só que você nunca vai descobrir isso se desistir na primeira queda. Napoleão Hill escreveu: toda adversidade, todo fracasso, todo sofrimento carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Mas você passa a vida fugindo do desconforto. Evita qualquer situação que te exponha ao risco de perder. Você quer vencer sem se ferir, crescer sem se cansar, triunfar sem se comprometer. Sabe quem você se torna quando escolhe esse caminho? Um sobrevivente que jamais viveu de verdade. Um espectador que assiste sua história acontecer sem ter coragem de escrever as páginas mais importantes. A resiliência não nasce nos dias fáceis. Ela é forjada na fornalha da rejeição, do erro, da decepção. É ali que você descobre do que é feito. É ali que você entende que nenhum fracasso é definitivo se você continuar levantando. Você quer exemplos? Pense em Abraham Lincoln, que enfrentou mais derrotas do que a maioria suportaria. Perdeu negócios, eleições, pessoas. Mas se recusou a aceitar que aquilo era tudo. Se recusou a encerrar a história no capítulo da dor. Ou Walt Disney, que ouviu dezenas de vezes que seu sonho era impossível, que ninguém se importava com animações, que ele estava desperdiçando a vida. Ele poderia ter aceitado. Poderia ter concordado com o coro de vozes pequenas. Mas ele acreditava que o fracasso era só uma parte do caminho. E você? Quanto da sua história você enterrou por medo de fracassar?
Quantos projetos você nunca iniciou porque antecipou uma derrota que nem aconteceu? Resiliência é quando você decide que nenhum tombo vai te fazer voltar a ser quem você era antes de tentar. É quando você transforma cada cicatriz em uma medalha invisível. É quando você entende que o preço de uma vida significativa é ser derrubado, testado, machucado, e mesmo assim prosseguir. Você pode fingir que isso não é com você. Pode se convencer de que é melhor viver na superfície. Mas vai chegar o dia em que tudo que você acumulou, bens, status, aparência, não terá valor algum. Nesse dia, você vai encarar o espelho e se perguntar: o que eu fiz com a chance que me foi dada? Se você morresse hoje, o que teria deixado em pé? Seus fracassos não te definem. Suas quedas não são seu destino. Mas a covardia de não tentar, essa, sim, é a sentença que você mesmo escreve. Napoleão Hill chamou de transmutação da derrota essa capacidade de transformar o aparente fracasso em aprendizado, combustível e impulso. Ele dizia que a mente humana pode converter cada golpe em força, se houver disposição de enxergar além da dor imediata. Mas você não quer ver além. Você prefere se vitimizar. Prefere contar histórias que justifiquem sua estagnação. Prefere repetir que não teve oportunidade, que não nasceu no lugar certo, que não recebeu apoio. Chega! Chega de desperdiçar tempo com narrativas pequenas. Chega de se trair com desculpas sofisticadas. Chega de morrer em vida só para evitar o desconforto temporário de tentar. O aprendizado contínuo é o que separa quem evolui de quem repete. Todo dia você tem a chance de se reinventar. Todo dia você pode olhar para trás e dizer: ontem eu não sabia, mas hoje eu aprendi. E você só aprende quando se arrisca. Quando faz o que não sabe. Quando aceita parecer inexperiente. Quando tolera a vergonha de ser iniciante. Você quer construir um legado? Então entenda, o seu legado não será determinado pelo que você acumulou. Será definido pelo que você deu, pelo que você criou, pelo que você transformou. Um dia, o seu corpo vai parar. Os batimentos vão cessar. E tudo o que restará será a história que você contou com seus atos. As marcas que você deixou na vida das pessoas. O impacto que você causou pelo simples fato de ter existido. Se você morresse hoje, o que teria deixado em pé? Você acha que tem tempo infinito. Mas não tem. A vida é finita, frágil, imprevisível. O relógio corre, implacável, e cada segundo que você desperdiça é um segundo que não volta. Talvez você ache essas palavras duras. Elas são. Porque a verdade não é suave. A verdade não acaricia seu ego. A verdade rasga, expõe, obriga você a decidir. Você quer morrer sem deixar nada? Quer ser lembrado como alguém que teve potencial, mas faltou coragem? Quer ser o personagem secundário da sua própria história? Ou você quer olhar para trás, no seu último dia, e saber que não ficou nada por fazer? Que cada sonho foi perseguido até o fim? Que cada chance foi aproveitada, cada queda foi superada, cada medo foi enfrentado? Esse é o legado de quem viveu com dignidade. Esse é o legado de quem não se encolheu diante da vida. Esse é o legado que você pode começar a construir agora, não amanhã, não depois, agora. Se você morresse hoje, o que teria deixado em pé? Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho.